leva o tempo essa semente e leva o vento o tempo. E tempestuosamente segue a rota como se fosse uma canoa descendo os rios de nossas paragens amazônicas. Assim, Juarez Lima segue em sua canoa de folha que descai em banzeiros atemporais, indo como ser, se não mágico, místico desde nascimento há 5 décadas atrás. Sua mãe, Dona Florinda, cantou-lhe em versos de como ele veio ao mundo. Era meia-noite do dia 22 de junho de 1966, quando ao som de trovões, ele chorou e os bichos que acercavam o local despertaram e atravessaram em sons aquela madrugada. E o doutor disse: Dona Florinda, nasceu uma estrela. E assim sua mãe Florinda e seu pai Cláudio passaram-lhe todas as boas virtudes de uma família repleta de amor. Sempre devotos a Nossa Senhora do Carmo, cresceu sobre a égide dos bons costumes e de uma infância de brincadeiras, onde valia a imaginação e a vida. Depois começou a querer desenhar, tudo que ele pegava ele desenhava. Para a mesa do irmão dele desenhava, escarrava o pé e foi. Eu nunca queria que ele fosse assim, desenhar, fazer assim. Começaram a levar ele lá para o irmão Miguel, que já estava grandinho, de 10 anos. Quando ele vinha de lá, ele vinha muito animado, gostava muito de mexer com tinta. Eu não gostava, porque ele se sujava tudo, mas não havia quem tirasse da cabeça dele. Era a maior alegria ele se arrumar para ir para lá. O irmão dele ia lá para pertinho, levava ele, no mais velho. Aí ele ficava alegre, que a maior alegria dele era desenhar. E ele me dizia, meu filho mais velho: mamãe, deixa ele seguir. Ele gosta, o irmão Miguel gosta dele. Deixa ele seguir, ele está lá, está seguindo o caminho certo. Dos 15 anos em diante, ele se botou a trabalhar no boi, queria trabalhar no boi, e eu dizia: meu Deus do céu, e agora que não presta mais? E acabava me levando já para lá para o galpão para me levar alimento para ele, porque era obrigado eu ia levar, porque ele não vinha nem em casa comer mais, viu? O encontro das águas vertentes. Cubra-me com seu manto de amor. Como num desses enlaces em que conspiram os astros, um menino toma à mão um pincel, que seria a extensão de sua aura. Havia um mago chamado Dom Miguel, missionário da luz, e um aprendiz das artes chamado Juarez, vertentes que convergiram num DNA chamado encantamento. Do meu caminho. Você lembra que nós tínhamos 16 anos, nós brigávamos por causa de jambo, não queria fazer subir no jambeiro e tinha que cantar, só é mil. E quando parava de cantar, dizia: Bambino, não coma o jambo, porque ele queria que os melhores jambos fossem repartilhados com os melhores alunos. Nós aprontávamos tanto, nós éramos jovens, crianças, né? E dizia: Bambino, um dia vocês vão ser homens e vocês vão transformar essa cidade. Ele estava certo e profetizou. O mestre. É assim que Juarez Lima se refere sempre a Jair Mendes, aquele que é o mestre da robótica, o criador do boi mecânico, o mestre da concepção lúdica da arte parintinense. Joãozinho 30. A força da pororoca. Pinambás parecia uma migração das borboletas monarcais, dissipando toda a solidão. No final dos anos 80, Juarez Lima vai para a escola de samba Sem Compromisso, na qual faz sua maior ponte de conhecimento de sua arte, quando, através do presidente dessa agremiação, ele é levado a fazer um estágio com simplesmente Joãozinho 30. Completa-se assim o tripé necessário para sua evolução como artista. Durante sua permanência com Joãozinho 30, ele pôde saborear uma energia fora do comum, daquele ser de um pouco mais de 1,50 m, aquela simplicidade e respeito pelo ser em comum. Era deslumbrante ver o gigantismo das alegorias do Carnaval do Rio de Janeiro, onde retroescavadeiras transformavam-se em dinossauros, onde divagar sobre histórias pelo Brasil afora virava um conto de fada, em plena avenida de desfile.
Aquele caboclo de Parintins admirava o mito 30, que ele abriu todo conhecimento possível e assim, como o mestre Jair, jorrava inspiração. Imagina que o mundo, o cara entrar numa Disney brasileira. O Josinho 30 estava vindo de Ratos de Urubu, Largue Minha Fantasia, e no outro ano saindo e transformando o conceito da ordem, um choque, uma desordem cultural, né? Dizendo que não precisa ser perfeito, que o lixo podia virar luxo. Agora, ele trouxe de Parintins o Juarez Lima, que é o grande responsável por todo esse trabalho aí em relação à Amazônia. Ele que é do Boi Caprichoso, desfila lá em Parintins, e já vem pegar muitas informações do sul do país para levar para o desfile de lá. Talvez por isso o Caprichoso tenha sido campeão tantas vezes, porque o Juarez levou muita coisa de informação, né, plástica para fazer o trabalho lá do boi. E ele disse para mim o seguinte, Juarez, que o xodó do pessoal que veio de Parintins era esse carro que acabou de passar aí, que é o carro do Amazonas e o carro do Boi Bumbá. E é legal essa troca, né, Leci? Exatamente. É uma troca que o Juarez vem acrescentar para o nosso carnaval, assim como o Augusto pode levar, o Juarez pode levar um pouquinho do nosso trabalho lá para a Amazônia. Eu acho que é uma troca super sadia. Acho que não deve existir nenhum tipo de país em relação a tem o pessoal do Rio, do Amazonas, não. Acho que todo mundo é bem-vindo para fazer uma festa mais bonita. A maioria dos carros do Salgueiro esse ano foram projetados por um carnavalesco lá de Parintins, chamado Juarez. E a gente sente bem a diferença do projeto deles. O Mário Borriello projetou somente um carro, um que tem uma cabeça de boi vermelha, né? O carro número 3, é fascínio do boi, o boi no mundo. A gente sente bem a diferença entre o projeto de um e de outro, né? No projeto no papel mesmo que você diz, ele que desenhou? A gente sente bem qual é o carro de um e qual é o carro do outro. Né? E qual é o melhor? Dá para falar, não? Daqui a pouco. O melhor, o mais adequado, evidentemente, como enredo de Parintins, é o do Juarez. E veio com uma equipe de 18 pessoas para também executá-los. E estão muito bem executados. Senhores das sombras, senhores das trevas, seguidores da luz, faz morada nas feras, em todas as terras, templo de Monã. Eia, eia, eia. No início dos anos 90, Juarez retorna ao seu festival, amadurecido e com ideias a se pôr em prática. Mas só em 1992 recebe a honra de ser o principal artista do Boi Bumbá Caprichoso, com um olhar cheio de dúvidas da diretoria e retóricos do boi contrário. Ele iria para a arena enfrentar seu mestre Jair Mendes, em um desses desafios que o destino nos coloca. Juarez resolve agigantar as alegorias e surpreender o contrário, que já cantava vitória e menosprezava a capacidade de sua equipe. Juarez Lima mudou o conceito de apresentação do Festival de Parintins, renomeou os conceitos simplórios dos mitos e rituais, usou desafiar qualquer retórica às suas concepções, conduziu uma nova geração a se renovar, a buscar uma nova manifestação do interior da arte e da criação. Consagrou-se como esse eterno aprendiz das artes. Filho de Maíra, dos Parintins, retumbante o brado que desperta o temerário devaneio oriundo bestial, vituperar do corpo de Maíra todo o mal que existe ele expulsará. Juarez talvez tenha reinventado a mítica das engrenagens e, acima de tudo, nunca subestimou o menino dentro de si, que faz de sua curiosidade o elemento de construção do artista que o habita, de sua dignidade enquanto aprendiz e de sua energia baseada num tripé, em que cada coluna tem um nome ou um referencial: Dom Miguel, Jair Mendes e Joãozinho 30. Desatino, um trono de ossos, o império do terror nos rios, vai singrando, ressoando, medo da criatura.